Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil, planeta Terra, desembaraxando episódio 79. Como é que você está? Domingou, e desejo de todo o coração a você um dia aí sensacional, um dia muito bacana no seu desenvolvimento, um dia de muito crescimento, um dia de muito desenvolvimento e, é claro, um dia de muita curtição com a família também, com os amigos e com as pessoas quem você ama. Até porque domingou, né? É isso aí. Quero agradecer sempre ao seu auxílio, à sua atenção, quanto aqui a essas postagens. Obrigado pelos feedbacks, pelas respostas, pelo carinho, pelas críticas, por tudo. Isso é muito bom. Isso nos enriquece, tá bom? O Desembaraxando é de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, 6 horas da matina, e sábados, domingos e feriados, horários alternativos. Agora começamos aqui, foi 7h54, para mostrar que realmente fazemos diferente nesses dias. Mas vamos ao que interessa então. Bom dia a todos que estão entrando aqui e que tu tenhas aí um grande domingo. E vamos ao que interessa já na conversa de hoje, né? Eu fiz as minhas anotações aqui no caderno que eu sempre uso, que você já conhece o meu caderno, né? Já conhece meu caderno. Olha como a gente escreve aqui. O Baracho gosta de escrever, né? O Baracho gosta de escrever. Escrevo. Embora tenhamos o celular aí que tem bloco de notas, que eu marco muita coisa também, mas eu gosto de escrever. Eu lembro na faculdade, assim, quando era época de prova, o pessoal queria o meu caderno emprestado, porque eu escrevia tudo que a professora falava. Eu escrevia, né? Só que aí para entender a letra, só o Baracho, né? Vamos lá. Eu quero falar um pouco sobre pessoas que não se abaixam e pessoas que se abaixam, até demais. A ênfase vai ser um pouco mais em pessoas que não se abaixam. Não é se abaixar de pegar alguma coisa no chão. Não é nesse sentido. Você já entendeu o que é o não se abaixar, né? Então, se abaixar, não se abaixar e aquela coisa toda, né? Então, não é por esse lado. É interessante aqui em casa que a gente conversa sobre isso, no se abaixar para pegar alguma coisa. Então, quando eu vou me abaixar para pegar alguma coisa no chão, eu flexiono os joelhos e me abaixo até ficar perto do chão e pegar o que eu quero. A minha esposa não, ela dobra o quadril e vira para frente para pegar alguma coisa. E a gente está brincando sobre isso, né? Os modos de cada um se abaixar. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Não é o se abaixar para pegar coisa no chão. É a questão do ego, a questão do narcisismo, é a questão do nosso orgulho, e aí tu já entendeu. Vamos lá. Se abaixar. Olha só. Tem gente que não se abaixa. Tem gente que não se abaixa mesmo. E você deve conhecer alguém assim, ou talvez até você seja assim, tá? Então não é só falar do outro, mas de nós também, né? Então tem pessoas que não se abaixam. Faça chuva, faça sol, a pessoa não se abaixa. Você conhece alguém assim? Alguém que não se abaixa? E é muito complicado, né, conviver com pessoas que não se abaixam. É muito complicado. Seja na família, no trabalho, nas relações de amizade, se é que dá para ter amizade com uma pessoa assim, né? Nos coleguismos, nas vizinhanças, na igreja, enfim, sei lá, em qualquer lugar onde tenha ser humano, homo sapiens, né? Mas olha só, tem gente que não se abaixa. Por exemplo, é a pessoa que não admite que o que não tem como não admitir. Todo mundo admite aquilo. Ou quem está naquele perímetro admite aquilo. Pro bem da coletividade, pro bem da pessoa. Mas o bonitinho e a bonitinha, não. Então tem pessoa que não admite o que não tem como não admitir. Não admite. Então a pessoa não se abaixa, né? Que mais, Baracho, que a pessoa dá sinais de que não se abaixa? É a pessoa, por exemplo, que não reconhece o seu erro. Eu acho que isso aqui é o mais comum, né? A pessoa que não reconhece o erro.
a pessoa que não pede desculpas, a pessoa que não vai lá pedir perdão para alguém. É complicado isso, né? A pessoa que não se abaixa nesse sentido. Ela pode até dentro dela ter um reconhecimento quanto ao ter pisado na bola. Só que ela não vai lá falar. Ela vai de outro jeito, ela vai querendo fazer um tipo de ajuda. Aí aquelas narrativas que o pessoal tem aí das mais variadas maneiras de demonstrar alguma coisa, né? Mas a pessoa não vai daquele modo como deveria. Então, ó, a pessoa que não admite o que não tem como não admitir, a pessoa que não reconhece o seu erro, como já falamos aqui, a pessoa que não pede desculpas, né? Já é uma coisa ligada a outra aqui. A pessoa que explode por dentro, mas não se abre. A pessoa que não compartilha, não consegue compartilhar por vários motivos da sua história de vida. Tu deve conhecer alguém assim, né? A pessoa é uma fortaleza. A pessoa faz questão de mostrar que é uma fortaleza. É uma pessoa que faz questão de mostrar que o que atinge a chamada maioria, a ela não atinge. Só que não. Tá atingindo sim. E a pessoa vai falar de outras maneiras, principalmente vai falar através das doenças, né? Então, a pessoa explode por dentro, a pessoa não se abre. E é interessante, né? Quantas pessoas têm dificuldade por ficar nessa posição de não se abaixar, ela não se abre. Então, eu já pude ver algumas pessoas no consultório mais ou menos assim, né? A pessoa não consegue chorar, a pessoa não quer chorar, não quer mostrar que é uma pessoa fraca, não quer mostrar que é uma pessoa que dá trabalho, não quer mostrar que é uma pessoa incompetente, que falha, e vai nessa vibe aí também, o não querer se abaixar, né? Então, orgulho, medo, insegurança, um monte de coisa. Então, a pessoa que explode por dentro, mas não se abre. A pessoa que não se abaixa também pode ser aquela pessoa que não pede ajuda, jamais ela pede ajuda, ela vai procurar dar conta da situação sozinha, sozinho, sempre. Não pede ajuda e você vê que está saindo fumaça já, está tudo quebrado já, mas a pessoa não pede ajuda. E você vai lá para aproximar, ela fala assim, me deixa aqui, eu faço sozinho, né? É interessante isso também. A pessoa que não pede ajuda. Esse aqui é bem curioso, né? O que mais, Baracho? De pessoas que não se abaixam. É a pessoa que passa os piores perrengues. É a pessoa que passa as maiores lutas da vida. É a pessoa que faz as maiores cagadas da vida também. De novo. Mas a pessoa não evolui. A pessoa não muda. A pessoa não se abaixa. Tipo assim, perdeu todo mundo já. Ninguém quer conversar com a pessoa, ninguém fica afim de ficar perto, que desanima. E a pessoa ali vai ficando sozinha, vai perdendo os recursos, seja quais forem os recursos, vai ficando sozinha, menos acessado, menos procurado, menos desejado, menos quisto, menos amado. E ainda assim, a pessoa tende a culpar todo mundo, ela é vítima da história e ela não muda, ela não evolui. Tá numa quarta, quinta relação afetiva, eu tô dizendo, né? E faz do mesmo jeito a situação, do mesmo jeito age, do mesmo jeito perde, do mesmo jeito trata a pessoa, do mesmo jeito espera que a pessoa o trate ou a trate, né? Ah, o próximo da lista vai ser o meu melhor amigo de novo, a minha melhor amiga, e é aquele grude, e é aquela coisa tóxica, a pessoa não respira. E é só a pessoa desagradar na visão dela uma vez que perde de novo tudo e sai fora e critica a pessoa. Só que essa pessoa que passa por isso de novo, ela não se abaixa. Ela não se abaixa em fazer uma análise sincera de si mesma, não exerce a presença, né? O lance da presença, uma análise sincera de si mesmo, crítica, tipo assim, aonde que está o meu erro, o que eu tenho a ver com isso, aonde que eu estou repetindo as coisas, porque já é mostrado aí, né? Nós temos uma tendência a repetir as compulsões, as obsessões e blá blá blá, mas é a pessoa que
ela passa o que passa de novo e ela não baixa a cabeça, ela não se abaixa, ela não evolui, ela continua do mesmo modo. Ela pode até na próxima vez querer ficar mostrando que mudou, querer ficar mostrando que evoluiu. Aí a pessoa adora dar uma satisfação aqui na rede social, né? Tempos novos, vida nova. Já falamos aqui num Desembaraxando mais anterior, né? Quem muda realmente não tem que ficar falando nada, né? Quem muda não precisa ficar fazendo alarde, ficar fazendo placa de que mudou, né? Muda e pronto, né? Não é mudar esperando que o outro veja que mudou, que reconheça que mudou. Somos nós que temos que ser a primeira pessoa que reconheça a mudança verdadeira, né? Então, essas pessoas assim realmente não evoluem, não mudam. Parece aquele escorpião que está em cima do gato, que prometeu que não ia picar o gato quando atravessasse no cangote dele o rio, mas ele vai e pica. Então, a pessoa que não se abaixa é a pessoa que passa os piores perrengues de novo e não evolui. Que mais, Baracho? A pessoa que não se abaixa é a pessoa que faz que a situação que está acontecendo não é com ela, né? Tá uma coisa acontecendo, tem a ver com ela, que deveria ser de ensinamento para ela, ela olha assim, ela fala do outro, não é comigo não, não é comigo, não é comigo não. Nossa, a pessoa chega até a ser cínica, né? Nossa, olha só como as pessoas são, né? E ela faz isso, e ela vive aquilo, mas a pessoa não se abaixa. E tem gente que não se abaixa por várias maneiras, por várias coisas, né? Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo um evento, né, com as crianças, né, na rua, um evento assim, social, né, e eu lembro que alguém tinha um carro muito grande e veio ajudar, né, no transporte das crianças, né, mas alguém assim, né, nariz empinado, soberbo, né, e eu fui de boa querer ajudar no final lá, dando um dinheiro, né, ó, você ajudou aí trazendo por sua conta, né, ó, estão aqui, né, a pessoa ficou muito ofendida de eu ter dado dinheiro, né, e como se eu tivesse rebaixado a pessoa, e a pessoa ficou brava, aí devolveu o dinheiro, então tá bom, então devolve, né? Mas nesse sentido também, né? Então pessoas que não se abaixam, então não se abaixam quando não admite o que não tem como não admitir, pessoas que não se abaixam porque não reconhece o erro, pessoas que não se abaixam porque não pede desculpas, pessoas que não se abaixam porque explode por dentro, mas não se abre, não compartilha suas lutas, pessoas que não se abaixam porque não pedem ajuda, pessoas que passam as piores cagadas da vida, faz tudo errado de novo, erra de novo, mas não aprende, não muda, não evolui, e a pessoa que faz que a situação que está acontecendo não é com ela. E aí, você conhece alguém assim? Que por algum desses motivos aqui você vê que ela não se abaixa? Ou teria algum outro motivo aí? Você que está aqui na telinha ao vivo gravado, né? Escreve aí. Então quer dizer, você conhece alguém que não se abaixa por outros motivos? Como que é conviver com alguém que não se abaixa, né? Eu entendo que é uma coisa muito complicada, é uma vida muito sufocante, é uma vida muito opressora, porque essa pessoa que não se abaixa, ela tende a ser controladora, dominadora, opressora, e as pessoas que estão ao seu redor não respiram, não vivem a sua essência. Quando é algo bom para essas pessoas, elas são impedidas, porque o importante é só nutrir aquele ou aquela que não se abaixa, que vai ocupar um lugar central no grupo, na família, no trabalho, em qualquer lugar onde tem gente homo sapiens, né? Então, é muito complicado conviver com pessoas que não se abaixam em nada. Porque assim, ó, uma coisa é a pessoa que não se abaixa colher os frutos por não se abaixar, mas ela colhe aquilo sozinha. Ela colhe aquilo que é de pior como consequência, mas quando ela está sozinha. Agora o complicado é quando pessoas que estão junto com ela, e aí vão colher também por tabela, né? E aí a pessoa não tem nada a ver com isso, a pessoa não tem nem perfil para ser assim, mas por ser da família da pessoa, por ser filho, por ser irmão, por ser marido, por ser esposa dessa pessoa, vai também colher isso. E a pessoa não tem nada a ver. Quantas pessoas aí, até nós, tá? Quantas pessoas que só de saber que anda com aquela pessoa, que é da família daquela pessoa, por mais que possamos entender que cada um é cada um, mas vem aquele impacto inicial assim, fica esperto, porque é daquele clã.
anda com aquela pessoa, é daquela família, talvez não preste também. Pode ser até que repita, mas pode ser que não. E a pessoa vai colher aquilo que o outro fez. Se a pessoa aí, ó, quantos esposos, quantas esposas, quantos filhos sofrem na família por causa de alguém na família que não se abaixa. Ou alguém no local de trabalho, qualquer lugar onde tenha gente, né? Outras pessoas sofrem as consequências porque alguém que não se abaixa, não se abaixa. E aí estressa o ambiente, danifica o ambiente. Então é muito complicado isso. Então realmente, e infelizmente, por várias razões aí, tem pessoas que não se abaixam. Aí você fala assim, Baracha, ok, tem pessoas que não se abaixam, né? E assim, como é que ainda assim elas tentam conviver com outras pessoas? É claro, vão tentar conviver com pessoas que satisfazem as suas vontades, né? Então, a pessoa mais assim, ideal de alguém que não se abaixa, que ela procura para viver, é a pessoa que se abaixa. Claro, e tem pessoa que se abaixa ao extremo, né, gente? Né? Você deve conhecer alguém assim, pessoa que se abaixa facilmente. Então, marcamos alguma coisa aqui, né? Então, assim, não vai ter gente que tão somente não se abaixa. Tem gente também que se abaixa. A pessoa que não se abaixa vai procurar a pessoa que se abaixa. E por incrível que pareça, pessoas que se abaixam vão procurar pessoas que não se abaixam. Ah, Baracha, mas quem são as pessoas que se abaixam bastante na vida? Ué, tu deve conhecer alguém assim, que você procura abrir os olhos, que você procura falar, que você procura ajudar, e a pessoa não vai escutar você, porque ela quer continuar se abaixando, né? Por exemplo, a pessoa que se abaixa é a pessoa que sempre, ao excesso, ela vai ceder em favor do outro. Tudo bem, nem sempre na vida é como nós queremos, faz parte da vida as concessões saudáveis para a harmonia de um grupo, da sociedade, blá blá blá, normal. Tem hora que aquilo que eu quero não vai ser, ou a maioria vai optar do outro jeito e eu vou seguir junto, democracia, tá tudo certo, saudavelmente falando, tá? Mas agora a pessoa que ao excesso, né? A pessoa que sempre cede em favor do outro, sempre cede em favor do outro para não perder o outro, para não ter um malefício, para não ser desamparado, para não ser abandonado. A pessoa tem uma baixa autoestima imensa que ela sempre cede. Um dia desse eu aprendi, alguém falou sobre isso, né? Quando eu cedo ao excesso sempre em favor do outro, cada vez que eu cedo, é como se uma luz se apagasse dentro de mim. E pensa bem, hoje apaga uma luz, amanhã apaga outra, amanhã apaga outra. Quando eu ver, eu estou totalmente na escuridão do meu ser. Porque eu sempre cedo em favor do outro. Então é a pessoa que sempre cede em favor do outro. É a pessoa que engole tudo para não perder alguém, engole sapo, reprime, recalca. É a pessoa que vai tolerar os maus tratos, ela vai relativizar o maltrato recebido, vai até passar pano para a pessoa que deu um coice nela. E assim, é a pessoa que não se valoriza, é a pessoa que não se defende. Então essa pessoa se abaixa para um monte de coisa. Você deve conhecer alguém assim. Então, se tem pessoas que não se abaixam, tem pessoas que se abaixam demais da conta. Se tem pessoas que nunca se abaixam e sustentam aquela situação, de modo ruim, estou dizendo, então tem pessoas que se abaixam por demais. E o grande encontro vai ser, quando eu falo grande não é porque é bom não, mas acontece, né? É grande para as duas partes. Então a parte que não se abaixa vai procurar alguém que se abaixa demais, e quem se abaixa demais vai procurar alguém que não se abaixa nunca. E vai ficar uma situação dessa. Então, é claro que vai ter os ganhos secundários disso, vai ter... E quem tá de fora vai falar um monte de coisa, abre o olho amiga, abre o olho amigo, sai dessa. Mas a pessoa vai ficar lá, porque ela pensa assim também, né? Quem serei eu sem essa pessoa? Quem serei eu sem essa situação? A pessoa tem aquele medo de não se reconhecer também sem essa pessoa, porque a pessoa vai achar que ela perde até a função se ficar sem isso. É muito complicado esse negócio, né? Então, essa pessoa que se abaixa
demais da conta, vai ser o alvo perfeito daquela pessoa que não se abaixa, né? Porventura você vive isso? Você reconhece isso, embora não consiga agir? Você é a pessoa que se abaixa pra caramba há 30 anos da sua vida, desde que nasceu, há 20 anos, fica se abaixando aí e fica falando através de doenças, de diagnósticos, né? Porque você não consegue ter postura ou não quer, enfim, cada um e cada um, né? Mas é muito séria essa questão daqueles que se abaixam e daqueles que não se abaixam. E é assim, ó, voltando a falar das pessoas que não se abaixam, olha só, aos que não se abaixam, é difícil a mudança. É difícil a mudança, é difícil quem não se abaixa mudar. E também é difícil quem só se abaixa mudar. Pode ter uns avanços aqui e acolá, ainda controlado, né? Mas muitas vezes no que realmente importa, a pessoa não muda. Mas assim, aos que não se abaixam, é difícil a mudança. Porque assim, como assim, Baracho? Quando nós falamos de mudança, em termos gerais, né? Quando você vê alguém que mudou realmente, sem alarde, sem buscar like, sem buscar engajamento, uma coisa genuína, né? A mudança, a gente sempre fala o quê, né? A mudança, ela deve ser de dentro para fora. Ela começa lá dentro. Ela começa passo a passo lá dentro. Uma percepção, uma virada de chave, tomou na cabeça e começa a entender que se ficar do mesmo jeito, vai continuar tomando na cabeça, né? E a pessoa vai virando aquela chave. Quantos de nós aí? Pensa você, né? Quantas vezes, né? Nossa, Baracho, eu defendia com unhas e dentes uma ideia, com unhas e dentes, eu tinha uma maneira de pensar, de agir, né? E hoje, só de eu lembrar, eu tenho repulsa àquilo que eu vivia, que eu fazia, que eu pensava, sim ou não? Né? Então é possível isso, é possível, e é o tempo da vida, é as pancadas da vida. Alguns com mais pancadas vão entender, alguns com menos pancadas vão entender, alguns vendo o outro levar pancada já aprende. Agora tem gente que até levando pancada não entende nada, mas enfim, mas é possível sim, essa mudança de dentro para fora, de dentro para fora, gradativo, reflexivo, humilde, querendo crescer, querendo melhorar a vida, querendo se libertar da narrativa da família, naquilo que é ruim, eu quero me libertar dessa coisa, eu não quero perpetuar essa porcaria, e consegue, né? Só que, aos que não se abaixam realmente, é difícil a mudança de dentro para fora. E aí, Baracho? Essa pessoa não vai mudar então, né? Em muitos casos não estou dizendo que é impossível alguém mudar, mas tem pessoa que não muda, enquanto outras mudam. Eu acredito que algumas mudam e outras não mudam. Enfim, pronto, né? Mas assim, para esses que não mudam, essa questão de dentro para fora não vai acontecer assim. Não vai ter reconhecimento, não vai ter humildade, a pessoa se colocará de vítima, não vai querer abrir mão desse lugar de poder, então ela vai ficar nesse lugar. Então, Baracho, como é que é esse negócio? Já que a mudança não é de dentro para fora, vai ter que ser uma mudança de fora para dentro. Não é assim? Não é assim que fala o pessoal por aí? Se não vem pelo amor, vai ter que ser pela dor. E ainda assim, Baracho, alguns pela dor não mudam. Realmente, falamos agora há pouco aqui, né? A pessoa que não se abaixa, mesmo com os piores perrengues e cagadas da vida. A pessoa não muda. Ela vai de novo agir daquele jeito, né? Então, só que, como assim só o de fora vai mudar o que é de dentro? Como assim de fora para dentro, né? Ué, é aquela questão. Quem se abaixa demais da conta e acaba alimentando a pessoa que não se abaixa, essa pessoa que se abaixa, ela tem uma baixa autoestima imensa. Só que ela não percebe, ela não olha que o poder, o grande poder, está justamente dentro dela. Sabia disso? Porque a pessoa que não se abaixa, que é controladora, falamos sobre isso ontem no Desembaraxando, né? Que é muito controladora, que exerce essa pressão então a quem se abaixa, na verdade, é a pessoa mais desamparada, é a pessoa mais insegura, a pessoa controla, impõe por insegurança,
por medo do desamparo, só que ela late muito fortemente, ela rosna muito fortemente, isso intimida, e quem está ao entorno já se abaixa. Só que essa pessoa é a mais carente, a mais dependente. Por que que ela faz tanta questão de controlar? Por que que ela faz tanta questão de sufocar o outro? É porque ela precisa do outro, tá entendendo? É uma maneira também de precisar do outro. Não é só quem se abaixa que precisa de alguém e topa tudo para não perder alguém. Quem também exerce o controle, quem também não se abaixa, quem também é sufocante, é uma outra maneira de precisar dessa pessoa aqui. Só que quem se abaixa demais acaba não olhando o poder que tem. Na história já vimos pessoas aí que, é claro, né, acordaram para a vida e virou a chave. Peraí, chega. Você não manda mais em mim desse jeito. Desse modo não. Você não vai me oprimir mais. A pessoa consegue se colocar, vai se afastar. Ou nem que não se afaste, muda firmemente, fica firme naquela mudança, vive diferente realmente, para o outro nunca mais encher o saco, para o outro nunca mais tratar daquele modo. Então, já que não vai ser um se abaixar de dentro para fora, vai ser um se abaixar de fora para dentro. Só que o de fora, que são as pessoas ao redor, quer as oprimidas, quer as desrespeitadas, vão ter que ficar o tempo todo vigilante, em alerta, tratando diferente, tendo a postura diferente o tempo todo com esse que não se abaixava. Vai se abaixar desse modo agora. E não é fácil não, tá? E alguns até não aguentam. Ai, Baracho, tem que ficar a vida inteira agora assim, me posicionando, tendo essa postura. Vai ter que ficar, meu brother. Vai ter que ficar, minha sister. Porque se tu descansar um segundo, a pessoa vem de novo. Porque tem gente que é assim, né? É a estrutura da pessoa. Se você abaixar a guarda um dia, um segundo, ela vem mais forte, ela folga de novo, ela é parasita de novo, ela manda de novo, ela controla de novo. Então vai ter que ficar atento. Mas observe os benefícios que você também está tendo em se colocar posicionado. Longe da pessoa ou perto. Em alguns casos, vai ter que romper a amizade, vai ter que se distanciar, não vai ter que conversar mais. É isso aí. Em outros casos, mesmo caminhando junto, mas é uma postura diferente, né? Então a pessoa que se abaixa demais da conta, ela não vê que o grande poder está nela. Assim também é numa sessão de terapia, né? Como Lacan falava, né? A pessoa vai na terapia, ela deposita no analista o chamado sujeito suposto saber, né? Para a pessoa que está em terapia, o analista possui um saber que ela não sabe. Ele é o sabe tudo. A doutora que sabe. Mas não é isso. Com o tempo da terapia, o analisando, o cliente, o paciente, né? Ele vai ver que o saber está nele. E ele não via isso. Ou se via, não valorizava. O grande saber está nele. O grande remédio está nele. O grande, vamos falar, a cura está nele também, ou nela, e não é no outro. Então essa pessoa que se abaixa demais, se ela entendesse que na verdade quem está por cima da carne seca é ele ou ela, e não quem não se abaixa, muita coisa acontece. E na história, muitos que se achavam pior entenderam isso, e se posicionaram, e educaram a outra pessoa, que a pessoa, já que não muda de dentro para fora, vai mudar de fora para dentro, vai ser educada, vai ser colocada no seu lugar. É isso aí, colocar a pessoa no lugar dela. É isso aí. Então, já que o de dentro não muda, então que o de fora, os que estão de fora, fiquem firmes, peguem firmes, se posicionem gradativamente, sem medo, conhecendo o seu contexto, é claro, mas é isso aí, né? Porque, gente, uma coisa mexe com todos nós, até com as piores estruturas de personalidade da humanidade, que a gente possa descrever aí, das neuroses, das psicoses, das perversões, um monte de coisa, é a indiferença. E isso pega qualquer um. Ainda mais para aqueles que se acham o centro do mundo, que não se abaixam, que quer ter o controle, porque na verdade esses aí se alimentam do olhar do outro, da fraqueza do outro, da atenção do outro. O outro é tão fraco, tão se desvaloriza, que ele valoriza o outro se engrandece, sendo engrandecido, sendo fortalecido, mas começa
tem diferença para você ver com a pessoa dessa. Então é diferente o negócio, né? Eu lembro do escritor português José Saramago, uma frase que eu vi dele ontem, e eu marquei aqui, né? É necessário sair da ilha para ver a ilha. Nós não vemos se não saímos de nós. Nós não nos vemos se não saímos de nós. Para eu poder ver a ilha, eu tenho que sair da ilha, me afastar da ilha, para, naquela distância, conseguir ver ela na sua totalidade e ver como ela é. E assim somos nós também. Nós temos que sair de nós para ver onde nós estamos, onde estamos nos enfiando, o que estamos fazendo com a gente e o que estamos permitindo que façam com a gente. Eu estou falando, no caso, quem se abaixa demais, tá? Quem se abaixa demais tem que sair da ilha dessa vida para olhar o que não se abaixa está fazendo com você, enquanto é tempo. Você que se abaixa demais aí, que acha que não merece nenhum tipo de prazer, nem comprar um sorvete no shopping para você mesmo, para com isso. Aprenda a fazer o bem para você. Se você ficar valorizando quem não se abaixa para valorizar você, na verdade quem não se abaixa não valoriza ninguém, né? Quem não se abaixa usa as pessoas ao seu bel prazer. No final, o resultado, o benefício é só para ele mesmo, é só para ela mesma. Quem não se abaixa utiliza as pessoas como objeto para o seu bel prazer. Chama de afeto, chama de amor, e há quem se abaixa demais da conta e acredita nisso. Ah, eu sou amado, ela cuida de mim, ele pensa em mim, mesmo com cacetada, né? Pode parar com isso, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Vovó já dizia, quem muito abaixa mostra a bunda. É verdade. É uma coisa que realmente é verdade. E quantos, né André? Quantos realmente vivem isso e fazem isso e mostra demais da conta? Então é assim, ó. Quando eu falo de abaixar-se e não se abaixar, é nesse modo patológico, tá? Tem quem não se abaixe nessa questão patológica, que é o tema de hoje, e tem quem se abaixe demais também desse modo patológico. Agora, na vida, em condições, vamos colocar assim, normais e saudáveis, é importante que eu não me abaixe enquanto uma defesa, enquanto um respeito, uma integridade, e tem hora que eu me abaixo enquanto reconhecimento, humildade, então naquela coisa saudável, normal da vida. Agora, não se abaixar, ou se abaixar nesse modo patológico, é muito complicado. Então, ó, aos que não se abaixam, realmente é difícil essa pessoa mudar. De dentro para fora não é tão fácil não. Então tem que ser de fora para dentro. Quem está de fora faz a força-tarefa e fique firme nisso para poder educar essa pessoa. E vai ter que ficar a vida inteira atento, pessoal. Se você ficar perto dessa pessoa ainda na sua vida, vai ter que ficar atento. Porque se você dormir um dia, ela vive 2 em cima de você. E volta o tudo que era antes. Então a questão é essa. Ah, Baracho, você não acredita em mudanças? Acredito. Tem mudanças que são de dentro para fora. Que é muito bonito isso. Genuinamente falando. Mas tem mudanças que só serão de fora para dentro. Se você for esperar o dentro de alguém mudar, você vai esperar sentado. Então você que está do lado de fora, então você muda. E o contrário também, tá? Tem gente que está sendo o tal do fora em relação a nós, porque nós por dentro não muda. E alguém está cansando de nós também. E está agindo em prol do bem deles, porque cansou de me esperar. Porque eu não quero mudar também. Aí é complicado, né? Infelizmente é verdade. Mas só depois de mostrar a bunda, né? Enfim, a banda, e fazer terapia, tive coragem de levantar e fugir da ilha. Isso, é isso aí. Então, a ajuda que for necessária, né? Não só a terapia, qualquer ajuda, né? Ajuda espiritual, terapêutica, uma boa amizade verdadeira. Mas é verdade, Ellen, é verdade, né? Então, coragem de levantar
e coragem de fugir da ilha. Porque nessa comparação com a ilha, a gente pensa que não teremos vida fora da ilha. Se eu sair da ilha, eu não vivo. É que nem eu sair de casa sem o celular, né? Esqueci o celular. Ai, e agora? Ai, e agora? Não, você vai viver. Eu lembro de um cara comentando um dia desse num podcast que ele esqueceu o celular numa viagem assim curta. Aí vê aquele negócio de estar sem o celular, mas depois ele, esqueci. E ele fala que foi a melhor viagem que ele fez depois de muito tempo. Ele conseguiu olhar as coisas, conseguiu curtir a viagem. Quer dizer, a vida sem isso. E a vida sem a ilha. A gente só tem o poder de mudar a gente. Isso mesmo, ó. É isso mesmo, André. Quando paramos de nos abaixar, começamos a viver e paramos de sobreviver. Isso mesmo, André, isso mesmo. Porque tem gente que não vive, né? Sobrevive, como tu disse. E tem gente que não vive. A pessoa tão somente existe. A pessoa só existe. Ela não vive, só sobrevive, ela existe. Fica ali parado como um artefato, um vaso em cima de uma mesa. Fica só ali existindo. Mas a pessoa não vive. Isso é muito complicado, né? Então, ó, sempre é tempo de mudarmos, sempre é tempo. Tem hora que quem eu espero que mude não vai mudar, porque a pessoa não se abaixa. Então, você vai esperar o outro. É muito comum na terapia isso, né? Alguns na terapia no começo vão lá e ficam esperando. Bom dia, meu brother Matheus, abração pra ti. Muitos no começo da terapia vão lá esperando os outros mudarem, né? Eu quero ser melhor tratado pela minha mãe, meu marido, minha filha. Eu espero reconhecimento, eu espero que peçam desculpas. Não vão pedir. Dependendo de quem for, não vão pedir. Então não é o outro mudar. Eu não vou numa terapia para esperar que o outro mude assim, começando pelo outro. Começa em mim. Mas Baracho, mas eu não estou errado, eu tenho que começar? Sim. Não é questão de certo ou errado. É questão de viver melhor enquanto é tempo, tá entendendo? Então, se o outro não se abaixa, eu me abaixo em prol de mim mesmo. Eu me abaixo para parar de me abaixar pro outro, tá entendendo? Então é isso, eu ajo. Como falou aqui, né? A questão de viver e não sobreviver e a questão de fugir da ilha e se levantar. Então você aí, enquanto é tempo, fuja dessa ilha horrível, levante-se e corra em prol de você mesmo. Exercer a presença é isso. Quando eu não exerço a presença comigo mesmo, quando eu não me relaciono com o que eu faço, com o que eu vivo, eu vou ser objeto do outro. Então, tem gente que não se abaixa em nada e tem gente que se abaixa em tudo. Tudo que é extremado é perigoso. Só que assim, maravilhoso é quando a mudança é de dentro para fora. Por exemplo, se você está com alguém que não muda de dentro para fora, e você está esperando ela mudar para você ficar feliz, vai você mudar de dentro para fora. E vai agir. E vai ser o fora para aquela pessoa para educar. E sai da ilha. Então, tem horas que é maravilhoso quando a mudança é de dentro para fora. Mas nem sempre vai ser assim, tá? E só esperar por isso é acabar com a sua vida. Então tem hora que vai ser de fora para dentro. E eu e você temos que ser esse fora, com disciplina. Sai da ilha, sai nadando, do jeito que tá. Faz a jangada, pega alguma coisa, sai da ilha. Sai dessa ilusão de pensar que sair da ilha eu não vou aguentar. Quem não vai aguentar, quem ficou na ilha. Mas aí é da ordem do outro. É do problema do outro, problema de alguém que não quer se abaixar nunca. Maravilha, pessoal? Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua atenção aqui nesse Desembaraxando. Se você perdeu o começo aqui, volta para assistir. Obrigado pelas palavras aqui de todos vocês que participaram aqui. Isso é muito rico, nos ajuda muito, ok? E se você lembrou de alguém, por exemplo, Barato, lembrei de alguém que não se abaixa, manda para ela o vídeo. Bom domingo para ti, André, bom dia. Barato, a pessoa não se abaixa, compensa mandar esse vídeo para ela? Mando, Se ela não se abaixa é porque realmente a pessoa é complicada, né? Mas quem aí está sofrendo,
manda para ela. Lembrei de alguém que está com uma dificuldade em sair da ilha, compartilha. A todos vocês aí, ó, Ellen, a Andréia, o Matheus, obrigado pelo carinho de vocês participar aqui. Bom domingo a vocês e as suas famílias também. É isso aí, saiam da ilha, se posicionem, cuidem de vocês mesmos e obrigado pela participação em mais um Desembaraçando. Beijo no coração e até a próxima.